galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 da nossa apostila Potencial Elétrico, Corrente Elétrica e Leis de Ohm. Nessa imagem, nós conseguimos perceber um índice de pessoas, que utiliza aí o processo da energia elétrica. Então, hoje a energia elétrica, gente, ela faz parte da nossa vida e ela nos auxilia aí em diversas funções, em diversos sistemas. Na página 19, nós conseguimos entender que a energia elétrica ela é passada de um sistema para um outro através do que nós chamamos de corrente elétrica. Então, através desse sistema, é possível identificar a energia nas lâmpadas, nos eletrodomésticos, nos motores e assim por diante, porque existe um processo de funcionamento onde, através de uma corrente elétrica, é possível encaminhar energia de um sistema para o outro. Logicamente que para que isso aconteça é necessário que haja os dipolos elétricos, Então eu preciso ter lá a carga positiva com a carga negativa. É possível perceber aqui uma pilha aonde eu tenho aqui as pontas, que tem a carga positiva, a carga negativa, que está sendo ligada automaticamente na lâmpada, cada eletrodo em um sistema. Quando acionada na bateria, é possível identificar a presença de luz, tá? Então, automaticamente, gente, nós temos esses condutores, Então, nós temos o terminal negativo com o terminal positivo que, em contato com o sistema, é possível transmitir e encaminhar energia. Automaticamente, esse movimento de elétrons que está ocorrendo no contato do polo positivo com o polo negativo é chamado de corrente elétrica. E aí, através dessa movimentação, através dessa condução de energia, é possível identificar a presença de luz. Só que isso só acontece porque eu tenho cargas diferentes, cargas opostas, e automaticamente eu tenho esses elétrons sofrendo movimentação, que são chamados aí de cargas livres, presentes dentro de um eletrodo, dentro de um sistema. Normalmente é usado, gente, fios condutores, que são capazes de encaminhar essa energia. Como que eu faço para calcular, gente, a quantidade de energia e de intensidade de corrente elétrica? Então, a intensidade da corrente elétrica, ela pode ser calculada desta forma: variação de carga dividido pela variação de tempo. E eu também consigo calcular a variação de carga, Que aí eu vou pegar o número de elétrons, de energia que eu tenho dentro desse sistema, vezes a minha energia padrão. E automaticamente, essa energia que está em movimento, essa corrente elétrica, ela pode ser calculada e nós utilizamos a unidade de medida que é o ampere, que ela representa aí a letra A maiúscula. Automaticamente, eu tenho aí, gente, a variação de carga, ela está muito ligada à minha área. Então, na medida que vai aumentando a minha área, vai aumentando a quantidade de carga elétrica presente dentro do sistema. Então, automaticamente, eu tenho aí, gente, uma proporção correspondente aí ao número de carga que é proporcional à minha área, tá? E aí nós temos algo que ficou muito conhecido, que são as leis dos nós, que é um conjunto, de sistemas elétricos que estão interligados um com o outro e automaticamente são capazes de formar aí o que nós conhecemos de circuitos elétricos. Então, eu tenho dentro de um sistema vários tipos de comunicação, de aderência, aonde um entra em contato com o outro, ligando em pontos diferentes. E aí, através da lei dos nós temos aí o processo do circuito, que lá na frente nós vamos entender como em série e também em paralelo. Então, automaticamente, nós temos aí a primeira lei que foi promovida aí e que ficou conhecida como Lei de Kirchhoff, aonde eu tenho em qualquer nó de um circuito a soma das intensidades das correntes elétricas que chegam a ele e é igual à soma das intensidades. Então, automaticamente, eu consigo determinar a minha corrente elétrica através, da minha intensidade. Então, eu consigo determinar qual vai ser o valor específico dessa propagação de energia.
Automaticamente, nós temos também dentro do circuito elétrico a presença do efeito térmico, né? Então, quando eu tenho presença de luz, eu também tenho o valor, né, em joule, que representa esse calor que está sofrendo dentro desse processo de condução. Então, automaticamente, eu tenho aqui o chuveiro. Nós sabemos que a resistência do chuveiro, ela é uma das mais fortes, de acordo com a temperatura presente. Todo chuveiro tem a capacidade de estar mudando, né, o calor. Então, eu quero uma água mais gelada, eu quero mais ou menos, né, morna, ou eu quero bastante quente. Então, nós temos aí os níveis, né? Então, não só passa a energia elétrica, mas também tem a presença de calor. Então, automaticamente, o efeito Joule, o processo de temperatura, ele vai estar presente também dentro dessas reações aí de voltagem. Automaticamente, nós temos também o efeito químico, né? Que hoje é o mais usado aí em diversos ramos, aonde eu tenho o processo da voltagem, mas eu também tenho a transformação química que ocorre dentro dessas categorias imensas. Então, eu tenho aí a mudança de coloração, eu tenho processos anticorrosivos, eu tenho processo de revestimento, cromação e assim por diante. Então, não só existe o processo dentro de uma corrente elétrica, da presença de calor, mas também da presença de tonalidades e assim por diante. Nós temos também um efeito luminoso. Então, a partir do momento que eu tenho um circuito elétrico, eu tenho a passagem da corrente elétrica que pode fazer com que haja a emissão de uma luz. Então, eu posso ter diversos tipos de cores numa lâmpada. Então, hoje nós temos até umas que são várias coloridas, né? Então, eu posso deixar apenas a cor azul, ou posso deixar a cor rosa, ou tem uma parte lá da lâmpada que eu coloco com todas as cores e assim por diante. Então, dentro dos sistemas do circuito elétrico, eu também tenho a capacidade de ter a presença de luz, né? De uma forma bem específica. Automaticamente, temos aí os processos fisiológicos, né? Que é quando dentro de um circuito pode ter o curto-circuito, que é normal, é uma ligação talvez incorreta ou simplesmente uma danificação do fio e assim por diante, através, né, da variação de temperatura, eu posso ter a presença de um choque elétrico. Então, existe todo um cuidado hoje com essa presença, né, de circuitos que podem ser danificados aí. Então, hoje nós temos fios que são mais resistentes, principalmente aqueles que são para chuveiro. Então, hoje diminuiu muito essa quantidade aí de choques por conta do material que é usado aí na eletricidade. Nós temos também o processo magnético, que é aquele que tem a capacidade de armazenar energia e distribuir depois para o sistema, que são os efeitos magnéticos. Então, nós temos aqui a imagem de um carregador, onde ele tem esse processo de absorção interna e depois, logo em seguida, ele encaminha essa fonte de energia para celulares e assim por diante. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender e entender esses fenômenos, como que é formado o circuito e como que ele pode ser constituído, tá bom? Na próxima semana, na próxima aula, nós estaremos na nossa videoconferência sanando todas essas dúvidas, tá bom, galera? Muito obrigada!